Um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde indica que os casos de depressão aumentaram em quase 20% em 10 anos. Eram 263 milhões em 2005 e passaram para 322 milhões em 2015. Um artigo publicado no ano passado pelo Centro de Educação Integrada de Natal, no Rio Grande do Norte, aponta aumento de 35% na taxa de depressão e de 200% na taxa de suicídio entre os pequenos de 10 a 14 anos de idade no Brasil. O estudo informa ainda que 1 a cada 5 crianças apresenta algum tipo de problema mental no país. No programa de hoje nós vamos falar sobre depressão e suicídio. Então fique ligado, porque falar é prevenir. Está no ar o Educação. Meus convidados são a professora da Universidade Veiga de Almeida, psicóloga, mestre em educação, especialista em educação especial, Elizabeth Paiva, o superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o psiquiatra Hugo Fagundes, e a coordenadora regional do Centro de Valorização da Vida, professora de saúde natural da UERJ, Maria das Graças Araújo. Muito bem-vindos ao programa. Elizabeth, quero começar com você. Queria que você me dissesse quais são as causas sociais ou as principais causas sociais que podem levar à depressão. Eu acho que a gente tem que contextualizar a questão da depressão no mundo pós-moderno, se a gente pode falar dessa forma, né, com relação à velocidade da vida, né, com relação à questão da sociedade do consumo, né, com relação às questões de desemprego. Eu acho que essas questões são relacionadas também às crianças e adolescentes. Eles são um reflexo também do que está acontecendo na sociedade, na sua família, enfim. Então, as questões relacionadas à depressão hoje têm muito a ver com a vida que nós estamos levando nas cidades. E eu acho que, de uma certa forma, o sintoma depressivo tem a ver com encontros e desencontros, né? Com relação às questões humanas mesmo, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pensar que crianças, né, que apresentam retraimento social, né, irritabilidade, dificuldade de se relacionar nos grupos. Muitas vezes isso acontece dentro das próprias escolas. É um conjunto de informações que o jovem recebe nas redes sociais e muita facilidade de acesso à informação e baixo relacionamento. O contato interpessoal, a troca dentro da família, nem sempre o jantar familiar é compartilhado por todos, nem sempre os momentos familiares contam com a presença de todos da família. Essa baixa convivência entre as gerações, um conjunto enorme de informações e de estímulos que, de alguma maneira, dispersam. Que não se aprofundam. Que não se aprofundam. E, ao mesmo tempo, um cenário futuro pouco plausível. Do quê? De desemprego, de não conseguir pensar que no futuro a aposentadoria vai ser mais difícil, as condições de vida vão ser mais difíceis, a violência presente, convivendo, enfim. De certa forma, o jovem metaboliza tudo isso e não tem muito com quem trocar. Me digam se eu estou errada. A Elizabeth começou falando, né, das questões da pressão, das pressões que nós adultos sofremos.
A primeira coisa que veio na minha cabeça quando ela falou isso é, poxa, nós temos mecanismos, criamos mecanismos ao longo da vida para lidar com isso, né? A criança e o adolescente não, eles ainda estão se formando, então não tem muitos mecanismos de defesa, né? Outra coisa que você falou é a questão do se aprofundar. Hoje em dia a gente tem 1 milhão de amigos, mas amigo mesmo a gente não tem nenhum. Né, estou falando assim, grosso modo, porque não tem essa questão do aprofundamento, de conhecer quem é você. Eu acho que tem muito a ver com isso, com essa solidão, que o homem não foi feito para isso. Eu estou falando besteira? Uma baixa convivência. Né? Eu acho que tem um silenciamento hoje da vida dentro da família. Né? Na medida em que as pessoas hoje chegam em casa e cada um vai para um terminal de computador, muitas vezes, ou para um celular, né? E que as pessoas já não se encontram presencialmente dentro de casa e mesmo na vida social. Então, muitas vezes eu vejo adolescentes falando do medo, de fobia da rua, da violência e tal, e adolescentes que vão viver a vida realmente presencial e que não tem esse sentimento realmente de isolamento, né? Eu acho que essa questão das redes sociais hoje, elas constroem também uma realidade não presencial e, ao mesmo tempo, meio que fóbica também. Né? E que muitas vezes produz conflitos, produz situações nas quais pessoas que não se conhecem pessoalmente, rivalizam em pontos de vista, em disputa de uma certa liderança de grupos. Tem jovens que fazem, é interessante, eles se reúnem, e quando se reúnem fisicamente, a combinação é o seguinte, põe uma cesta, todo mundo põe o celular ali, ninguém põe a mão. Porque assim, é necessário pactuar o momento do encontro. Porque aquilo que se dava naturalmente, né, na nossa infância, se encontrava na rua, brincava na rua, tinha vizinhos, tinha uma os forma... meninos jogavam bola na rua. Exatamente. Hoje isso é... Na verdade, troca de afetos, né? Afetos e desafetos. Então, hoje uma criança, por exemplo, ao jogar, né, horas a fio, né, quando ela não se frustra, na medida em que, quando está perdendo, ela reseta, ela faz um reset e simplesmente ela volta a jogar depois. Uma nova vida. Né? E não tem frustração. Né? Enquanto que na vida presencial, né, você vai ter que trocar afetos, desafetos. E, de uma certa forma, isso favorece ao crescimento, né? Ao empoderamento frente à vida. Né? A vida pulsante. Né? E o jovem precisa de ter os seus grupos, de ter assim, o pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. E isso está muito difícil porque eles estão simplesmente tendo amigos virtuais. Quando no nosso tempo nós tínhamos amigos reais, que tinha afeto, podia abraçar, se conversar, brigar mesmo, discordar. E hoje fica naquele o tempo todo. A foto às vezes não saía tão bonita. Você às vezes tinha que se conformar com aquilo. Pô, não saiu muito bem nessa foto, caramba. Olho fechado. Calhou ali, Eu acho que a gente não pode demonizar totalmente as redes sociais, né? Mas ela tem contribuído muito para essa solidão, para isolamento, para o isolamento, para o retraimento social, né? E muitas vezes já isso associado à própria subjetividade, à posição subjetiva desse adolescente, dessa criança. Não é uma loucura falar em solidão no momento em que você pode estar... Porque antes, meia-noite, 1h da manhã, ou você estava na rua ou você estava em casa isolado, possivelmente no telefone com alguém. Mas você pode, sei lá, estar na Cochinchina, se tiver sinal, você não está solitário. Como é que é essa visão paradoxal? Que você está, mas não está? Ao mesmo tempo que você está conectado, mas não está convivendo. E aí, algumas coisas a gente precisa tratar com cuidado. A depressão, ela é uma das 5 doenças mais incapacitantes no mundo inteiro. Em todos os continentes. E estima-se que até 2020, agora a OMS já jogou isso um pouco mais para frente, até 2023, ela vem a ser a doença mais incapacitante de perda de condição de trabalho no mundo inteiro, né? De ser uma coisa de fato importante. Agora,
o que nós estamos falando do sofrimento do jovem necessariamente não está relacionado com a depressão. Porque tem um efeito da cultura, dessa experiência, que é difícil de se patologizar e construir um conceito de que os jovens estão adoecendo. Não, a nossa experiência social está produzindo efeitos extremamente danosos para a juventude. Acho que temos que pensar nisso, e isso não é uma questão de psicólogos, de psiquiatras ou da saúde, mas é algo que a sociedade precisa repensar. Perfeito. Eles não, a depressão não está brotando neles. Está brotando do nada. Não. A gente tem todo um contexto social e que a sociedade tem que refletir sobre sobre o que quer e como age, que sistema ela está querendo para ela mesma, né? Nós estamos querendo para nós. Maria da Graça, me diz uma coisa, como é que é mais ou menos o perfil? Existem muitos adolescentes ligando, buscando o Centro de Valorização da Vida e teria um perfil médio. Eu sei que em termos de ser humano é difícil a gente falar assim, né? Mas seria algumas características, alguns traços que você poderia dizer pra gente dessas pessoas que buscam o Centro de Valorização da Vida? Olha, na realidade, todas as pessoas, em qualquer idade, mesmo criança, tem nos ligado agora com a facilidade do 188, que é gratuito em todas as 5.570 cidades com mais Distrito Federal no Brasil, está em rede, é pela internet. Então, eles podem falar 24 horas. Então, criança também tem nos ligado, também muitos adolescentes. O telefone é? 188, 188. É pago pelo Ministério da Saúde. Uhum. E é um Brasil inteiro em rede. Então, pode ser que alguém aqui do Rio ligue, não seja um carioca que atenda. Pode cair em qualquer cidade do Brasil que tenha posto de CVV. Né? Então, e como é que são que características você pode dizer? Como é que essa pessoa liga? Ela já está ali à beira mesmo, ela está ainda pensando, a maioria ainda está pensando, ou está, sei lá, com alguma coisa na mão, já prestes a cometer pelo suicídio? Contrário, isso são as ligações mais raras, não são a comum, é sobre qualquer assunto. O adolescente, por exemplo, ele liga porque se sente abandonado pelos pais, pelos grupos, não tem mais esses grupos que nós tivemos, né, até um tempo atrás. Então, eles ligam para se queixar disso, que não consegue ter diálogo com os pais, com os professores, que têm dificuldade. Então, nós percebemos que é uma dificuldade afetiva. O que eles querem é isso, que nós o escutemos como é o trabalho do CVV. É ouvir compreensivamente, sem dar conselhos, sem preconceito, sem críticas. Nós ficamos somente com o que ele traz. Então, ele se sente bem porque ele é escutado, não é só ouvido. O CVV tem um papel importante porque ele garante o acesso no exato momento que o sujeito está buscando, está expressando o seu sofrimento. Exatamente. Estamos falando de sofrimento agudo. Um dado interessante, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem um trabalho integrado com toda a rede, que é um trabalho onde a rede foi treinada para perceber e fazer a notificação no Sistema Nacional de Notificação de Agravos das situações de lesões autoprovocadas. Que a princípio não dá nem para dizer que é tentativa de suicídio, porque são situações nas quais a intencionalidade, se aquilo foi de fato uma tentativa de suicídio, vai ser investigada depois. Mas, só para dar um dado do que nós estamos falando aqui, em 2018, nós tivemos notificados 749 casos de lesões autoprovocadas entre crianças e adolescentes na cidade do Rio, uma cidade de 6,5 milhões de habitantes. Veja, eu não estou dizendo que isso corresponde ao que de fato aconteceu. Isso foi o que foi notificado. Fora Mas como isso tem casos que não são... Exatamente. Sim, certamente. O Rio é uma das cidades que mais notificam, porque tem uma rede treinada, mas é evidente que é subnotificado. Agora, nós estamos falando de alguma coisa que
749 Gente, isso é muito casos alarmante. num ano, quase 3 por dia. Nós estamos falando alguma coisa que é extremamente preocupante e que merece uma atenção. Agora, Hugo, como saber se foi a pessoa que fez, a criança ou adolescente que fez contra ele, ou que foi um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, alguém próximo a ele, e que ele está mentindo, de repente, dizendo que foi ele para não ter... Existe? Não, como, tem como... a situação de violência infligida por outros é mais evidenciável. Né? A violência autoprovocada envolve também aqueles que se cortam, que se machucam. Sim. São situações ou ingerem substâncias, enfim, ou tentam asfixia, ou se jogam de espaço. Muitas vezes não se consegue identificar se aquilo foi um acidente, foi acidental, ou se teve de fato uma intenção. E muitas das situações, porque a gente fala de suicídio, muitas situações de um acidente de automóvel, por exemplo. Foi um acidente de automóvel que foi provocado pelo sujeito, mas muitas vezes isso não é percebido. Então, muitas vezes... Por isso que você está dizendo que deve ter muito mais casos. Certamente. Conta. Subnotificada. Você vê que em determinadas escolas, inclusive, você já tem dados de crianças e meninas que fazem uns pequenos cortes no corpo, né? Que, de uma certa forma, isso é uma autoagressão, né? É um pedido de socorro, né? De uma forma... uma expressão de sofrimento. Uma expressão de sofrimento, em que muitas vezes quem identifica é o professor, né? Exatamente. Que vai chamar eventualmente os responsáveis, né? E que chega a um posto de saúde e tal, e que aquilo de uma forma é uma expressão, né? De automutilação, enfim, né? E que expressa uma sintomatologia depressiva. Né? A pessoa que está se auto-punindo. Eu tinha muita dúvida em relação a isso, porque a gente vê, né, casos, a gente sabe que existe essa prática, e eu não sei se vocês podem confirmar essa afirmação, mas o que eu soube é que a dor física, eles fazem isso porque... para ter uma dor maior, da ansiedade, às vezes. Para ter uma dor maior do que aquela dor psicológica que está tendo. Exatamente. Uma forma de... A situação, por exemplo, do jovem que dá um soco na parede, faz uma lesão, muitas vezes uma luxação, uma fratura de ossos da mão. Isso é bem conhecido nos serviços de ortopedia há muitos anos. Na verdade... a violência passa a ser uma forma de expressar o sofrimento. Exato. E é algo que deixa os pais desesperados, porque nós, quando pais, quando nos deparamos com o sofrimento dos filhos, é algo da ordem do insuportável, né? Até porque não é percebido. O doutor Carlos Aragão, que é especialista, é um psicólogo, especialista nesse trabalho de bullying e automutilação, nos garante que a maioria dos jovens não querem se matar. Eles realmente, isso que você falou, é muito verdadeiro. Eles querem aplacar uma dor que eles disseram que não sabem como acontece, de onde vem, o que é, não entendem, só sabem que é um vazio, é uma coisa tão dolorosa que eles se automutilam, porque enquanto ele está se cortando, aquela é uma dor real. Então esquecem a outra. Quer dizer, aquilo parece que passa desapercebido, tanto que eles voltam a reincidir. Dificilmente só dá uma lesão. Eles estão cheios de cortes. Ele mostrou no curso que nós fizemos de prevenção e pós-venção com ele, ele mostrou fotos de jovens adolescentes todos cortados o braço. E agora, quando os professores notam, por exemplo, começa a fazer na perna também. Então, onde for, inclusive, às vezes leva a óbito exatamente porque lesam uma parte vital, como uma veia, né, muito forte aqui, que não dá tempo, perde muito sangue e eles acabam vindo a óbito, não porque quiseram morrer, mas que quiseram sair da dor, dessa dor emocional que nenhum analgésico passa. Que não coloca em palavras, vamos dizer, angústia, né? É angústia, depressão mesmo. É um paradoxo, porque melancolia. Se a gente olhar a juventude de décadas atrás,
Sim, tem jovens que foram convocados para ir à guerra, Isso. viveram guerra. Outros jovens que viveram uma guerra interna, um golpe militar, ditadura, tortura, sofrimento, enfim. Nesse momento, nós temos jovens que expressam a violência contra si mesmo. Assim mesmo. E, na verdade, esse é o momento para parar e repensar que tá experiência vendo? social é a nossa. Que proposta nós estamos... O que nós estamos oferecendo como um norte para os jovens? Onde nós vamos chegar com isso? Que lógica a gente vai alcançar buscando, por exemplo, armar a população? Nós estamos falando, temos uma conversa aqui, pouco Muito depois sério isso. de um evento chocante ocorrido em Suzano, que certamente não é um evento que possa ser resumido à loucura de 2 ou 3 atores. Aquilo é expressão de um mal-estar que está presente na nossa alguns sociedade, jovens, muitos. em que a violência se instalou como uma forma de Naturalização da violência, naturalizou. né? Uma naturalização da violência em que você, vamos dizer assim, em nome, né, de determinados grupos, de determinadas formas, e de você atualmente estar, de uma certa forma, estimulando, né, a violência contra o outro, né, como se isso fosse natural. Né? Você armar a população, né? Você utilizar a arma de fogo como alguma coisa que te protege, né? Será que isso realmente é o que a gente deve construir como sociedade? Né? Esse mal-estar, né? Você falou, o Hugo fez menção a períodos anteriores. Esse mal-estar... E Elizabeth começou o programa falando das pressões que os adultos sofrem. Mas quando a gente fala de criança e adolescente, que mal-estar é esse? Como é que a gente pode nomear alguns itens, alguns assuntos que levam a esse mal-estar tão grande? Anos atrás, eu acho que no governo do François Mitterrand, na França, começou a se discutir o futuro do trabalho. Porque a partir do momento que a gente vai mecanizando várias funções que os homens exerciam, nós vamos eliminando postos de trabalho e vamos tornando a economia muito mais forte para quem concentra o capital, né? Mas muito mais pesada para aquelas pessoas que precisam de postos de trabalho para ter algum ganho para viver. Pois naquele momento começou a se discutir na França que talvez tenham novas experiências de trabalho e que são, na verdade, tarefas sociais que precisam serem ocupadas por pessoas. O cuidado com os idosos, pessoas que trabalham, inspetores de quarteirão, pessoas que trabalham com jovens em uma determinada área da cidade, acompanhando o que está acontecendo, estabelecendo contato entre eles, pensando... Eu me recordo que a ministra do Trabalho, do Mitterrand, apontava essa perspectiva como perspectivas, seriam postos de trabalho que deveriam ser construídos, deveriam se constituir novos caminhos. Pois bem, essa discussão meio que desaparece numa lógica, porque se vem da ideia de que o Estado é perdulário, então ele precisa ser reduzido ao máximo porque ele é caro, porque ele banca privilégios. Mas ele banca privilégios para aquelas pessoas que ganham juros dos empréstimos que os governos contraem. Porque, na verdade, o Estado existe para o bem comum. Sim. Nós vivemos num país na qual a classe média desistiu da educação pública há décadas. Então, hoje é natural você ver a classe média pagando 2 vezes. Ela paga a escola pública através dos seus impostos e paga a escola privada. Agora é a mesma coisa com a saúde, né? Agora é a mesma coisa que é o que se propõe com a Previdência Social. Você vai comprar um plano privado de Previdência. Mas como se você passou a vida inteira contribuindo para estruturar o bem-estar
do envelhecimento da população. E aí você vê, você faz um apartheid das crianças, né? Que as crianças dos condomínios só se conhecem nos condomínios, naquelas escolas, e as crianças, né, das camadas populares que vão para a escola pública, que hoje é a escola popular de massa, né, e que as crianças não se reconhecem entre elas, né, Rivalizam. e se rivalizam e criam, possivelmente, né, intolerância frente ao outro. Né? E isso é um mote para você construir, vamos dizer assim, relações violentas na juventude, Solitárias. né? Solitárias, né? Que provocam e que você não consegue conviver com a diferença. Eu acho que isso é um ponto importante. Muito importante. Isso é muito importante. Eu estou no finalzinho do programa, vou dar a palavra para a Graça. Falar rapidamente, Graça. Você tem algum tipo de estatística que diga assim, o percentual de adolescentes, de crianças que estão procurando o centro de valorização da vida em relação a adultos? Houve aumento? Você tem algum número? Houve aumento, sim. Bom, a partir do momento que nós tivemos esse 188, em 1º de junho de 2018, no fim do ano nós tivemos 3 milhões de ligações no ano. Nossa. Então, esse ano estimamos que talvez tenhamos mais. Por dia a gente recebe de 10 a 12 mil chamadas. Fora os e-mails, que a gente também tem chat, tem jovem que não gosta de falar o telefone, mas gosta de teclar. Então, lá no nosso site, cvv.org.br, existe o chat, existe e-mail. E nós estamos recebendo 3 mil e-mails, nós não temos nem voluntários dando conta. Então, até é uma oportunidade de dizer para você que lá no site é importante se inscrever. Pessoa que quer fazer um trabalho sério, voluntariado, pode se inscrever nos postos que tem. Em breve, provavelmente no 2º semestre desse ano, nós teremos um novo posto CVV na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma oportunidade de trabalho para as pessoas que querem se voluntariar, trabalhar pela causa. Exato. Recebem treinamento, Exatamente. é isso? O diferencial do trabalho voluntário do CVV é o aperfeiçoamento através de cursos. Para entrar no CVV, tem cursos de aperfeiçoamento, como fazer esse atendimento. Claro, porque você recebe que a pessoa despreparada não sabe o que dizer. Exatamente, é todo tipo de conversa. Então, nós não damos conselho, nós não criticamos, não temos preconceito, aceitamos aquilo que a pessoa traz. Não é só sobre suicídio. As pessoas que nos ligam falam sobre qualquer assunto, até sobre alegria. Passou de ano, passou no vestibular, o adolescente liga, porque às vezes a família está em outro estado, está longe, então ele prefere falar, ou já falou, mas está ainda cheio de alegria, não tem com quem compartilhar, e sabe que tem alguém que pode ouvi-lo ali, escutando compreensivamente, empaticamente, que o aceita. Então ele nos liga para falar de coisas boas também. O CVV tem um trabalho interessantíssimo. O importante é a gente entender que falar é o melhor remédio. Não, assim, se você imagina que alguém esteja sofrendo, alguém das suas relações, e você se imagina despreparado, não, porque eu não sou profissional, então não vou tocar nesse assunto que eu possa estimular. Ao contrário. Escute, converse, pergunte, faça falar. Não, suspenda suas opiniões em contrário, não dê conselhos, assim, julgamentos, isso não vem ao caso. Mas faça a pessoa falar. Escutar e dar um abraço. Sim. Né? Eu acho que são dois caminhos o trabalho bacanas. do CVV tem esse slogan, né? Falar é a melhor solução. É o trabalho do CVV Comunidade, que também é um outro trabalho do CVV, não é só o telefone, é ir na rua, poder trazer para a pessoa a filosofia do CVV a todos, querendo uma sociedade compreensiva e fraterna, que é o desejo do CVV. Muitíssimo obrigada. Desculpa cortar vocês. O papo está ótimo, super esclarecedor. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso sempre e vamos falar sobre isso mais vezes. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Tenho cá as minhas dúvidas. Como pode um peixe vivo
viver fora da água fria? Hein? E eu? Como poderei viver sem a sua companhia? Alguém me responde, por favor?